podcast Amor pelo Futuro, o podcast da FACHESF. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Amor pelo Futuro. O assunto de hoje está bem interessante. Nós vamos conversar um pouco sobre a gestão dos recursos administrativos da FACHESF. Para isso está aqui comigo Elizabeth Silva, gerente econômico-financeira da Fundação. Beth, seja bem-vinda. Obrigada, Kirley. É um prazer enorme estar aqui com você hoje para falar de um assunto realmente de muita importância, que até então vive dentro do processo mais íntimo financeiro das entidades fechadas de previdência complementar, mas hoje aqui teremos uma grande oportunidade para os participantes e beneficiários dos planos de saúde em esclarecer como é utilizado o recurso administrativo para gerir um patrimônio como o da FACHESF. Perfeito, Beth. Então, a gente sabe que a FACHESF administra planos previdenciários e planos também de saúde, né? Então, a gente lida aí com um recurso ativo por volta de 12 bilhões. Qual o desafio da FACHESF lidar com esse valor tão elevado? O desafio da FACHESF, de qualquer entidade que tem um patamar de recursos girando na faixa de 12 bi, é muito grande. Principalmente por se tratar de um negócio que exige um dever fiduciário incrível por ser recursos de terceiros. Né? Então, é ser e parecer ser o tempo todo. Então, para gerir um negócio desse com tanta responsabilidade, com tantos riscos envolvidos, realmente a entidade precisa de uma estrutura sólida, né? Um profissionalismo à altura de um ambiente de recursos de terceiros e, principalmente, exercer seus processos e projetos sempre baseado na esteira ali das melhores práticas de mercado. Perfeito. A gente comentou também dos planos previdenciários, né, que é o CD, BD, BS e o Realize Prev também, mas até para quem está assistindo, a questão do plano de saúde, como é que um beneficiário do plano de saúde, o que é que esse assunto interessa para ele? Interessa bastante ao beneficiário, acredito aos dois, tanto participantes como beneficiários, nesse ponto eles são iguais. Estão no mesmo ponto e a vista tem que ser o interesse em saber como a FACHESF administra o recurso que é liberado por esses planos para a gestão administrativa, pelo simples fato de esses valores fazerem parte do custo do plano. Não é só o custo assistencial que o plano de saúde desembolsa. Também não é só os benefícios previdenciários e os institutos, resgates e portabilidades que os planos de previdência desembolsam. Existe uma torneira ligada com um valor muito imaterial a todos esses recursos, evidentemente muito pequeno, mas de suma importância para quem é cliente. Porque é a taxa de administração, Kirley, que sai desses planos para fazer frente a um outro plano. Toda entidade como a FACHESF, ela tem um plano específico com propósitos administrativos. Chama-se PGA, é o Plano de Gestão Administrativa, para onde esse dinheiro vai para administrar os planos de benefício previdenciário e de assistência à saúde. Então, interessa muito a essas pessoas que estão nesses planos, porque custam a elas, ao patrimônio delas, o recurso que vai para a administração. Joia, Beth. Então, a gente sabe que a FACHESF hoje trabalha com o PGA, né, que você explicou. Mas para o participante que está assistindo para a gente, explica melhor como é que ele funciona, qual é o contexto que ele está inserido. Isso, Kirley. E é sempre importante a gente frisar o significado das siglas, principalmente para quem está do outro lado, não está nessa intimidade dessa tecnicidade toda, né, que a controladoria tem. PGA é o Plano de Gestão Administrativa. É isso mesmo, é um plano. Assim como existe o plano BD, o plano CD, o plano BS, o FACHESF Saúde, o FACHESF Saúde Mais e o Essencial, que são todos segregados, garantindo que o patrimônio não se confunda entre eles, também existe o PGA. Esse PGA que recebe recursos desse plano para gerir as funções administrativas. Que em todo negócio a gente precisa de pessoas para fazer aquele negócio funcionar. Precisa de contratar serviços especializados, atuário, contadores, auditores. Então, a gente precisa de toda essa máquina administrativa funcionando em prol desses planos de benefícios. Então, o PGA, ele é um plano de gestão administrativa, mas ele interessa a cada participante, a cada beneficiário, como o seu próprio plano. Ele também tem parte dentro do PGA, porque é recurso que vem desses planos para fazer com que a máquina seja paga para funcionar no exercício das melhores práticas de cada plano de benefício desse. Então, o PGA é um grande parceiro e necessário ao funcionamento administrativo. A gente falando de recursos, a gente sabe que eles são obtidos através da taxa administrativa.
A FACHESP poderia não cobrar essa taxa administrativa? É uma boa pergunta. E já me deparei com uma pessoa fazendo essa pergunta e é muito bom a gente esclarecer aqui. Parece uma pergunta assim muito casual. Não é, está muito na cabeça de algumas pessoas que são participantes e também beneficiários do plano de saúde. Sabe por quê, Kirley? Porque na mídia existe muita propaganda de taxa zero. Uhum. Eu não quero julgar a propaganda, mas vamos recorrer a um princípio antigo que rege as previdências complementares, os seguros, que é o princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé, ele diz que todo serviço deve ter seu custeio próprio. Ou seja, você não pode transferir riqueza entre pessoas que não pertencem àquela geração de riqueza, mas também não pode transferir pobreza, né, gasto entre pessoas que não fazem parte daquele gasto. O que isso quer dizer a milênios? Que cada serviço precisa de um custeio claro e transparente. Então, não há taxa zero. Alguém está subsidiando ou precisa ser esclarecido de onde aquele dinheiro está vindo. Alguém está pagando a conta. Alguém está pagando a conta. Já diz um ditado, não há almoço de graça, né? Então, diante desse princípio da boa-fé, a legislação não podia demandar de forma diferente. É uma exigência normativa e legal de lei complementar à Constituição, à Carta Magna, que nós, fundos de pensão, devemos sim ter clareza na busca desses recursos dos planos para custear os atos, os fatos, a gestão administrativa dos planos de benefícios. Então, não há como ter taxa zero, porque senão alguém estaria pagando e, para ser transparente, a FACHESP, como as demais entidades fechadas de previdência complementar e operadoras de planos de saúde, tem que ter muita clareza, muita transparência de onde e para onde estão indo os recursos administrativos. Então, Beth, significa dizer que a gente é bem diferente de uma instituição aberta, uma que administra um PGBL, por exemplo. Sabe informar para a gente quais são as principais diferenças? Sim, Kirley. Nas operações previdenciárias e também nas operações de assistência à saúde de empresas abertas, temos certas semelhanças, mas no contexto do administrativo, sim, como você bem colocou, somos bem diferentes. Acho que a principal diferença é que entidades como a FACHESP, elas são sem fins lucrativos. Ou seja, o dinheiro que nós arrecadamos, nós tiramos a parte administrativa e todo outro recurso é estocado, capitalizado, para ser devolvido àquela pessoa ou seus beneficiários que continuou ali o investimento, né, adicionando recurso na Previdência ou na assistência à saúde. Não temos com quem mais dividir esse recurso, a não ser com quem contribui. Uhum. Então, isso traz uma diferença incrível, porque entidades naturalmente abertas, que têm características de fins lucrativos, naturalmente elas têm, além da taxa de administração que é necessário para gerir o negócio, que tem mesmo taxa zero, mas tem o custo administrativo que está sendo custeado ali pelo rendimento, a rentabilidade dos investimentos, tem que se também direcionar recursos para os sócios. Uhum. Então, existe alguém investindo naquele negócio e que precisa dessa lucratividade. É o compromisso com os acionistas. Com os acionistas, né? Perfeito. E os nossos acionistas são os próprios participantes. Uhum. Então, eles contribuem e é para eles que nós rentabilizamos e devolvemos em renda ou em cobertura de sinistro de saúde. Então, é por isso que a gente sempre reforça que 100% da rentabilidade líquida é direcionada ao participante. Perfeito. Né? Não se divide com ninguém. Participante, ele tem... Vamos imaginar... eu gosto muito de fazer analogia, vamos imaginar como uma caixa d'água. Uma caixa d'água, para fazer essa analogia com um plano de previdência ou até um plano de assistência à saúde, a gente teria 4 torneiras. Uma torneira de entrada, que são as contribuições, que seria o investimento dessas pessoas a longuíssimo prazo. Uhum. Uma torneira ali secundária, entrando com recursos oriundos da rentabilidade dessas aplicações, desse valor. Uma torneira de saída, que são os benefícios previdenciários, os benefícios de assistência à saúde. E uma torneira lá, pequenininha, que é o dinheiro que vai para o PGA. Perceba, não existe saída para outra pessoa que não para o próprio beneficiário, participante e seus dependentes, além também ali da taxa de administração. Se nós fôssemos uma entidade com fins lucrativos, existia uma 5ª torneira, o sócio. Então, a gente falou muito de boas práticas, né? Quais ações você poderia destacar para a gente hoje, dessas boas práticas que a FACHESP vem investindo há muito tempo, mas o que é que pode ser
prioritário aí? O que é que você destaca para a gente? São elas: orçamento base zero, que é um orçamento hoje aí, a metodologia praticada por grandes empresas e no segmento de fundo de pensão também, é uma prática assim muito caracterizada de instrumentalização poderosa no controle, na otimização dos gastos. O que significa, Beth, o base zero? O base zero, Kirley, para quem também já ouviu falar, é OBZ, orçamento base zero, é aquele orçamento que não permite que a governança aprove as previsões de despesas administrativas para um ano seguinte, sem examinar despesa a despesa. Não é exagero. O método é despesa a despesa, para evitar perpetuação de vícios ou evitar que despesas não necessárias continuem fazendo parte do PGA. Então, é uma ferramenta que é fantástica e proporciona, trabalhosa, mas que lida com recursos de terceiro. Tem que ter esse cuidado, tem que ter ferramentas que realmente tragam uma garantia de que está sendo aprovado um orçamento de despesa administrativa que todos conheçam o que tem ali dentro. Isso. E também temos o GMD, né? Você pode falar mais Sim, sobre... o GMD, claro. O GMD, ele é um grande companheiro do orçamento base zero, é o gerenciamento matricial das despesas administrativas. FACHES implantou, temos excelentes resultados. O GMD, basicamente, ele se constitui numa matriz. Perceba, os gastos com o pessoal, que são previsões, precisam ser acompanhados mensalmente. Sua execução, para justificar porque estão abaixo ou acima do orçamento ali, eventualmente. Só que esse grupo de despesa de pessoal tem uma área, que é a área de pessoal, a área de recursos humanos, que acompanha nossa área aqui central de serviços, que acompanha essa execução desses gastos administrativos com o pessoal. E para dar mais qualidade a esse acompanhamento, essa área conta com outros gestores que a cada 2 meses se reúnem para verificar, questionar como é que está sendo o acompanhamento daquela despesa daquele grupo. Isso grupo a grupo das despesas administrativas. Então, você tem a pessoa que é responsável, né, o especialista responsável pelo gasto de pessoal para justificar porque ele se aproxima ou se afasta do que foi previsto em termos orçamentários. E tem 2 ou 3 outros gestores de outras áreas que não estão relacionados com aquela questão ali técnica, mas questionando, observando, fazendo, e emite um documento a cada 2 meses. E a gente tem tido muito avanço na otimização de despesas, com a participação de vários gestores nesse processo. E sem falar também que traz uma horizontalização, que é outra ferramenta que a FACHES se preocupa muito. Traz uma horizontalização, quando não deixa só aquela pessoa que entende, cuidando daquela conta, traz uma ar de mitigação de risco ali, de conflito de interesse. Então, traz outros olhares para dentro daquela conta que é de especialidade de uma determinada área. E também temos os indicadores, né? Sim, a FACHES é muito prudente, muito ferrena no acompanhamento. Só a controladoria sabe o quanto a gente presta conta à governança desses indicadores, porque eles predominantemente estão cuidando de despesas administrativas. São metas bem desafiadoras. Todos os gestores da empresa estão refletidos naqueles indicadores, porque seus negócios administrativos estão ali. E a gente também utiliza uma metodologia que ela é muito utilizada por empresas que também têm essa preocupação de estar na esteira aí das boas práticas, que é a metodologia chamada 4Es, que lida com indicadores de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. Então, você tem que ter, basicamente, esses indicadores, eles dizem o seguinte: para você contratar qualquer recurso humano, produto ou bem para dentro da empresa, você precisa ter certeza que você está na melhor relação custo e benefício de mercado. Aí é o processo de economicidade. Você passa pelo teste de eficiência, pelo teste de eficácia daquele insumo, gerando processo. No final, a governança, que é uma resposta. O quanto aquele insumo que eu adquiri lá atrás foi efetivo para a otimização das despesas. Então, o desafio é grande, mas a gente vem conseguindo aí, inclusive os indicadores de mercado trazem essa resposta para a FACHES, que estamos no caminho certo. Ô, Beth, você falou também de prestação de conta, né? A quem a gente presta conta, finalmente? Essa é uma relação constante, né, natural,
ao nosso negócio, porque lidamos com recursos de terceiros, e aí lidar com recursos de terceiros é prestar conta o tempo todo, já é muito natural. Na área de controladoria, a gente já tem isso mensalmente pelos diversos órgãos a quem a gente tem que reportar informações. Então, nós temos ali a fiscalização constante, permanente da Previc e da ANS, né? Temos auditorias de processos internos, temos processos de auditoria externa contábeis trimestral e anual. E o papel fundamental da governança junto ao Conselho Fiscal mensalmente aqui presente na fiscalização dos processos e também do Conselho Deliberativo. Né? Temos também a Receita Federal, sobre os aspectos fiscais e tributários, e sobre esses mesmos aspectos fiscais e tributários também temos os municípios, porque nós prestamos serviço de assistência à saúde e há credenciados em todos os municípios do país. Então, temos ali, onde há credenciado, nós estamos também sob a égide da legislação daquele município nos aspectos fiscais e tributários. Então, nós prestamos contas o tempo todo. Então, eu diria que, embora a gente diga assim, é mensal a menor unidade para fiscalização, mas para a área de controladoria funciona aquilo, é como se fosse diário. Porque o tempo todo nós estamos funcionando para saber que cada registro efetuado é um registro que vai ser questionado e vai ser necessário uma prestação de contas. Então, para a gente é diário. A gente até falou em uns episódios anteriores sobre essa questão dos controles internos, né? Como funciona a área da AGC, porque também é uma prática de dentro da FACHESP e até mesmo os comitês, né? O Comitê de Previdência também ajuda nessa fiscalização, o Comitê de Ética também. Então, se você também perdeu os episódios anteriores, é até um convite para acompanhar e entender melhor como funciona. E, Beth, só para a gente finalizar aqui, como é que o participante pode ter mais conhecimento sobre essa prestação de conta, sobre essa prática que a gente realiza aqui? O conhecimento do participante é fundamental sobre isso. Nós estamos falando aqui nesse podcast bem limitado à questão administrativa e interessa demais aos beneficiários e dos planos de saúde e aos participantes dos planos de previdência. Uma parte do seu recurso que está ali sendo utilizado pela entidade de forma coerente, de forma adequada, otimizada e prudente, mas é de suma importância que os participantes e os beneficiários acompanhem o que está acontecendo também do ponto de vista administrativo. Então, nós temos demonstrações na área de transparência, que é a demonstração que está ali no relatório anual, no balanço assistencial e também no balanço de previdência. São informações que são importantíssimas. Volume de gastos, entrada de recursos, volume de receitas que nós temos para a área administrativa da entidade, todos os tipos de gastos que a entidade tem, então todos à disposição. E como um bom investidor, como um bom cliente de plano de saúde também, é muito importante que o participante e seus beneficiários venham conhecer o nível de transparência que a FACHESP tem com relação a todas as informações que dizem respeito ao dinheiro dessas pessoas aqui dentro. Então, é muito importante também ressaltar, Kirley, que nesse processo constante de auditorias e fiscalização, e também, mais severamente, estaremos fiscalizados a partir do próximo ano, onde já estamos classificados, né, como entidade sistemicamente importante, vamos ter um acompanhamento mais diário ali pela Previc. E todo esse processo de auditoria e fiscalização tem trazido para a FACHESP uma curva de aprendizado. Então, existem duas formas de você ter resultado de fiscalização e auditoria. Ou você é punido e verificado aí as consequências, né, legais para isso, ou você tem a fiscalização, tem uma linha do tempo baseada na curva de aprendizado. E para a FACHESP, todo o processo de fiscalização interno, externo, tem trazido para ela uma curva de aprendizado. Ou seja, nada encontrado, nada detectado que viesse realmente macular a solvência ou a maturidade, a liquidez dos planos onde a FACHESP tem atuação, muito menos do PGA. Nós sabemos disso. Nós sabemos o quanto a FACHESP ela tem fidedignidade com os fatos registrados, o quanto ela busca ser prudente, cumpridora das normas, mas é muito importante que isso também seja validado por terceiros num ato de fiscalização e auditoria e a gente também confirmar essa curva de aprendizado. Foi muito aprimoramento, tem sido muito aprimoramento, muita inovação, e a FACHESP, do ponto de vista das despesas administrativas,
está com uma linha de defesa, uma linha estratégica, uma visão estratégica muito, muito coerente com o seu produto, que é prestar serviço ao participante e ao beneficiário ao custo cada vez mais otimizado. Então é isso, Beth. E até para o participante, eu vou até reforçar o gancho que você deixou aí de entrar no nosso site. O nosso site é o www.fachesp.com.br. Na aba Transparência tem todos esses relatórios, né, Beth? Todas essas publicações que comprovam tudo isso que a gente está conversando aqui, que você pode acompanhar aí da sua casa. Muito obrigada por essa conversa, por esses esclarecimentos e por essa aula que você deixou aqui para a gente. Eu que agradeço, Kirli. Será uma satisfação enorme voltar. E uma satisfação incrível também, porque trabalhar numa área de controladoria exige muita tecnicidade e muitas vezes a gente se vê um pouco longe desse ambiente de fronte, né? Isso. Da entidade, está mais próximo do participante. E aqui, não só eu, mas tenho certeza que os especialistas da gerência econômico-financeira da Fachesp também estão percebendo o quanto a gente está próximo desse participante, desse beneficiário. Então, é muito importante que o participante, o beneficiário do plano de saúde também consulte lá a área de transparência da Fachesp para não ficarmos juntinhos somente aqui, mas no dia a dia, diante dos números, das informações que também estarão lá. Porque esse dinheiro também é seu. Exato. Então é isso, estamos finalizando por aqui. A gente convida você a acompanhar os episódios anteriores e os nossos próximos episódios e também continuar acompanhando as nossas redes sociais, @Fachesp. E se você tem alguma sugestão de assunto ou quer saber mais, algo mais específico sobre o que conversamos aqui, nos envie um e-mail para o comunicação@fachesp.com.br. E até o próximo episódio.